A esperança é uma virtude, né? A virtude teologal. É a virtude que nos faz desejar Deus como nosso bem supremo. Vocês já pensaram nisso? Será que de verdade a gente deseja Deus como nosso bem maior? Na verdade, a gente fica trocando Deus, né? Bem, na verdade, estou longe de pensar que é Ele que eu desejo. E aí eu confio, né? Eu espero que por causa do amor dEle, por causa da bondade dEle e do poder dEle, nós teremos a felicidade eterna, teremos a eternidade. Cremos nisso? Mais ou menos. Isso não é uma coisa que mexe com os nossos corações de jeito nenhum. Estou falando mentira? Estou não. Qual que é o apoio sólido dessa esperança? Por que eu posso afirmar que existe uma eternidade? Qual que é o apoio disso? Que é o que deixa a esperança de uma forma sólida. Por que eu posso afirmar que eu posso ter Deus como meu bem maior? O que eu quero? Eu quero é Deus. Qual é a maior miséria que existe no mundo? A maior miséria do mundo é não conhecer Jesus. A maior fome que o ser humano passa não é de pão, é da presença dEle, porque essa fome será eterna. A fome material, você dá um pedaço de pão, você dá um leite, você dá uma comida, você mata. A de Deus, não. Então, por que eu posso colocar, aonde está ancorado essa esperança? Aonde eu posso julgar no momento da maior tribulação da minha vida, da noite escura, de quando eu não estou entendendo nada, que eu estou cansada, morta, aonde eu posso lançar essa âncora e manter essa esperança viva? Não, aonde? No amor de Deus por nós. Eu acho que a gente não conseguiu compreender esse amor ainda, porque o amor dele é uma coisa pessoal. Guarde isso. Eu quero que vocês, se vocês guardarem só isso do que eu vou falar, eu já estou feliz. Eu quero que vocês entendam que o amor de Deus é pessoal. A questão é entre você e a Trindade. Sou eu e a Trindade só. Pensa, Ele te criou antes da criação do mundo. Então, cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Você vê que a gente não leva isso a sério? A gente não leva isso a sério. Vocês imaginem, o amor dele é absolutamente pessoal. Não tem nada a ver o amor que ele tem com você comigo. É único. Deus cuida pessoalmente de cada um de nós. Isso é de chorar. Só Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça agora. Mesmo você ter feito luzes, né? Ele sabe o que é louro, o que é preto. Só Ele. Não existe um amor igual esse, que sabe de tudo que você pensa, de tudo que você sente. Ele sabe o que você está pensando quando você está sentado, Ele sabe na hora que você levanta, Ele sabe onde é que você vai, Ele sabe o que você está sofrendo, Ele sabe a agonia da sua vida, Ele sabe tudo. E o cuidado dele é pessoal. E eu digo para vocês, é eterno. Eterno. Nada pode fazer com que Ele te ame menos ou mais. Ele te ama. Mas eu não fiz nada. Nada que a gente faça pode aumentar isso ou diminuir. Deus não nos ama porque fazemos algo de extraordinário. Ele não colocou essa condição? Colocou? Não, Ele não colocou essa condição. Mas o quanto é difícil acreditarmos. Então, por causa dessa esperança que está ancorada no amor dele, eu dou conta de passar a tribulação qualquer que o mundo me trouxer. Mas se eu não estiver ancorado nesse amor, o mundo bate em mim de um lado para o outro e eu fico frágil. E o mundo me quebra. E eu adoeço. E eu falo,
ninguém cuida de mim, ninguém me ama, e eu começo a aceitar um tanto de nada na minha vida. Compreendem? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Mas eu estou passando um aperto, não sozinha, Ele está te olhando, vai intervir na hora certa. Por enquanto Ele está vendo como é que você vai resistir, porque Ele espera que você faça o quê? Quando a noite ficar escura, quando bater tudo, falar tudo é o contrário, o que você acha que Ele espera de você? O quê? Desculpa. Ele espera que você dê um salto de confiança. Compreende? Sabe quando está tudo escuro, que você fala assim, eu não estou enxergando nada, mas eu confio que o Senhor é a minha luz, eu confio que o Senhor vai me dar o caminho, eu confio que o Senhor segura a minha mão, então eu não terei medo, porque o Senhor mesmo falou, não tenhais medo, então eu confio. Está enxergando? Não, mas Ele enxerga, Ele é bom de vista, Ele sabe o caminho, então não precisa saber, Ele falou que Ele é o caminho. Então Deus fica esperando que no meio de uma provação, no meio de uma situação difícil, no meio de um momento que você fala, não tenho mais nada, fala, mas eu tenho Ele. E se eu tenho Deus, eu tenho? Gente, mas é tudo mesmo, não é assim tudo não, é tudo. Ele vai falar de boca cheia, Ele vai falar, eu estou aqui, mas é por um tempo. Então como é que nós vamos ser convencidos desse amor? Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 5, está escrito, a esperança não decepciona. Por quê? Nunca. Porque o amor de Deus foi derramado, lembra dessa frase de Cornão? Em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Sem o Espírito Santo, gente, essa lei aqui era morta. Porque Ele, o que Jesus falou? Se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para que Ele faça vocês lembrar de tudo que eu falei, para que Ele dê para vocês vida nova, porque o Espírito Santo Ele vem de Deus para nos levantar para Deus, para cima. O que aconteceu conosco? Nós mundanizamos, nós secularizamos, nós esquecemos dessa história da eternidade. A gente vive tão para cá, tão enganado, tão iludido com o mundo, e o mundo te entrega tantas falsas pérolas, fala, olha, você fala, só isso aqui acaba, meu filho, eu quero o que é eterno, isso passa, esse sucesso que vocês estão querendo mostrar no mundo, serve para quê? Para nada. Essas falsas pérolas que querem te enganar, querem te embriagar, não só com bebida, com droga, com sexo, com sucesso, que passa com um sopro, isso é tudo um tanto de mentira, para nos tirar desse caminho que Ele quer nos conduzir, caminho de amor, porque não tem ninguém que te ama mais do que Ele, gente. O dia que vocês entenderem isso, vocês não vão se apoiar em nada mais a não ser nele. Olha como tentar falar que você não vale nada, você fala, imagina, eu sou 100% para Ele, sou a única dele, sabia? Vocês vão ser insuportáveis, já falei isso várias vezes. Mas o dia que vocês tomarem consciência que vocês são o único, a única filha dele, qual a maior tristeza que podemos dar ao coração de Deus? Desconfiar desse amor. Isso é uma das maiores ofensas que a gente faz a Deus, porque Ele nos ama, e aí a gente se segura em coisas que não tem nenhuma estabilidade. Segura nesse amor, você vê se vocês serão decepcionados. Jamais, jamais. A esperança não decepciona. Há uma eternidade que me aguarda, há uma eternidade que me aguarda, e acreditar nele. O que está escrito na primeira carta de João? Vou pôr vocês bom na Bíblia, vocês vão ver. Primeira carta de João, versículo 1. Fico imaginando o que foi que esses discípulos viveram, gente. Eu fico pensando, quando ele fala assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela nós damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna. A vida é eterna, que está voltada para o Pai, que nos apareceu
e o que vimos e ouvimos, a gente anuncia para vocês. Nós pegamos na vida que é eterna. É Jesus, é o Pai, né? Ali, Ele veio até nós. Uma coisa extraordinária isso. Deus veio até nós, nos revela esse amor e nos revela que existe uma eternidade. Nós não levamos isso a sério. Não levamos. Já falei isso com vocês há uns dias atrás. O fim tem que iluminar o meu caminho. Então o Espírito Santo, ele nos é dado para que esse homem velho que eu sou morra. Como é que morre? Eu vou tirando aquilo que não condiz mais com a vida em Deus. Então vai morrendo um homem velho para que nasça uma pessoa nova, porque a lei foi escrita no nosso coração. Eu sou um filho amado. Olha que vocês abriram o olho amanhã, pensa nisso. Eu sou uma filha amada. Hoje eu ando na presença dele. O que será que ele reservou para hoje para mim? O que será que ele quer que eu faça em cada minuto hoje? O que será que ele vai trazer de novidade? Para de confiar em você. A gente não pode nada. Confia nele. Isso para mim é extraordinário. Fala, não confia absolutamente nada em mim. Eu confio em Deus. Só. Ele pode. Eu não posso. Então vocês imaginem, hoje pode ser que muitos de vocês tenham chegado aqui cansados, abatidos, sem força, achando que é melhor desistir. Tanto problema. Está escrito lá em Mateus 11, 28 a 30. Quando Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem 4 coisas aqui. Primeira coisa, que Jesus faz um convite. Qual que é o convite? Vinde a mim. Ele seleciona alguém? Não, ele fala todos vós. Os únicos que não irão, os que não estão cansados, ok? Ele falou, todos vós que estáis cansados, abatidos, sem força, vinde a mim. Aqueles que estão bem, que são autossuficientes, que se resolvem sozinhos, precisa dele? Não. Então é ele que exclui? Não. Quem que se exclui? Somos nós. Porque ele é extraordinário, gente. Ele é uma coisa apaixonante. Vocês imaginam se ele vai excluir alguém? Nunca. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Sou o primeiro da fila. Então, vinde é um convite. Depois, ele faz uma proposta, porque eu vos darei descanso, eu vou vos curar, eu vou renovar as suas forças, eu vou renovar a sua esperança. Quem vai fazer isso em nós? É o Espírito Santo de Deus, é o ânima de Deus. Você não percebe quando tem uma pessoa que está desanimada? Fala, estou sem força, estou sem saída, está sem o ânima. Fala, menino, vou pegar sua veia. Fala assim com o povo, vou pegar uma veia artéria, como diz o povo, e te dá o Espírito Santo de Deus, para te dar coragem, te dar o ânima, e você descansar em Deus. Tem quanto tempo você não descansa em Deus? Tem um tanto, porque eu acho que eu que tenho que resolver tudo, eu que tenho que dar conta de tudo. Estou falando mentira? Não. Então Deus vai te curar? Você acha que Ele pode? Pode. Cura de qualquer coisa. Ele é Deus. E Ele não é médico só de corpo, é da alma. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente não vê a nossa alma. Jesus fala isso. Como vocês não veem a alma de vocês, vocês acham que estão ótimos? Ele que falou, foi eu não. Então, a hora que a gente for rezar, a gente fala com ele, Jesus, o corpo está até mais ou menos, mas e a alma, que eu não estou sabendo como é que está? Me ajuda. Cura minha alma. O Senhor hoje falou que curaria minha alma. Cura. Eu preciso repousar no Senhor. Eu preciso descansar. De verdade. Quando eu falo descansar, é descansar. Jesus fala que não existe nenhuma oração. Ele até compara que 1000 orações não são como um verdadeiro ato de abandono e de entrega a Ele.
Já experimentaram entregar? Entregar alguma coisa, entregar seu corpo, entregar-se a Ele. Sabe quando a gente cai na piscina, quando criança que cai de costas, assim, sem medo? Cai nele. Entrega tudo, fala, não sou nada mesmo, não preciso para nada. Se entrega, fala, se o Senhor tem um projeto de amor para mim, se o Senhor me ama, me criou com propósito, me ajuda a caminhar nesse propósito, porque eu vou ser feliz. Me ajuda a entender que o Senhor já cuidou do próximo segundo, que o Senhor já foi na frente, que o Senhor já abriu a porta, eu só preciso entender. Me ajuda a estar sintonizada com o Senhor, me ajuda a saber que cada dia que eu vivo, falta menos um para mim chegar na sua casa, que é a nossa casa, vai ser um escândalo. Imagina voltar para casa, a gente não tem dimensão, o que é isso? Que é eterno, que eu vou ver todo mundo que eu amo, até aqueles que a gente amou mais ou menos, vai aprender a amar, né? Tem que amar. Porque a única lei que tem lá é amor. Qual é o desafio da vida? Aprender a amar. Quem nos ajuda disso? O Espírito? Só Ele nos convence. Então aqui tem um convite, tem uma proposta, Ele vai te curar. Então eu vou lá. Mas tem uma condição, qual é? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e... Qual que é o jugo de Jesus? Que o Espírito Santo tem que nos ajudar. Qual é esse jugo? Que Ele fala que é leve. É da obediência. Coisinha difícil. Jesus obedeceu ao Pai em tudo. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. A gente quer obedecer mais ou menos condicionado. A gente pergunta, não, mas obediência. Mas para eu poder obedecer, eu tenho que acreditar e conhecer que Ele me ama e que Ele não vai querer nada de errado para a minha vida, compreende? Aqui, quantos de vocês são pais e mães? Vocês são capazes de fazer alguma coisa errada para um filho? Claro que não. Imagina Deus, que te ama sem igual. Eu acho que nós vamos morrer de vergonha quando chegar perto dele, de tanto que Ele ama. Aquilo que está escrito na carta de São Paulo, o seu amor, o amor que Ele tem por nós, nos deixa até sem graça, porque ama demais. Ele fica olhando para nós assim, eu falo que Ele deve ficar pensando assim, o que mais será que ela quer agora? Ele te ama. Ele vai deixar de te dar o quê? Só aquilo que fizer mal para a sua vida, só aquilo que comprometer a sua salvação, porque nós caminhamos para a eternidade. Não se esqueçam disso. Então, quando alguém vier falar com você, você fala, menino, vou perder tempo com isso. Não, eu quero o eterno, que aquilo lá não passa. De que vale o homem ganhar tudo que tem no mundo, se vier perder a sua alma? Jesus falou isso. O que adianta amontoar para perder? Compreendem? Eu quero o eterno, eu quero. Então presta atenção. Então eu tenho que aprender obediência. Quem vai me ajudar nisso? Quem vai trabalhar no meu coração? Quem vai me ajudar a despir o homem velho e me dar de novo uma veste da graça? É o Espírito Santo. Existe uma técnica que os navios que afundam, eles injetam ar para que os destroços, as partes venham subindo devagar. Vocês, desculpa a comparação, mas é assim mesmo. O Espírito Santo vem de Deus do alto para nos levar para o alto. Ele está precisando soprar em nós de novo e nos subindo, nos fazendo subir para chegar nele. Jesus ensina para uma mística assim, todo dia fala com o seu anjo da guarda. Isso é Jesus que ensina. Peça ao seu anjo da guarda todo dia, você me levanta um pouquinho mais todo dia, você me eleva um pouquinho mais todo dia, porque eu quero chegar pertinho dele. Isso me ajuda a todo dia subir um tiquinho mais. Vai ajudando, vai curando a minha alma, para que eu vou chegando perto de Deus. Então me ajuda a ter uma decisão na minha vida. Eu quero decidir que eu quero caminhar com Ele, porque eu quero caminhar para a vida que é eterna. Nós temos que ter coragem de gritar isso para o mundo. A gente ficou coado. A nossa fé hoje assim é mais ou menos. A gente é tímido, tem medo, tem vergonha de dizer o quê? Você tem vergonha de assumir que a vida é eterna? De falar com as pessoas, não, eu vou caminhar de uma outra forma, porque eu quero eternidade. A hora que eu morrer daqui, quando o médico já está com o estetoscópio, falou assim, morreu, eu já estou diante dele. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Então não. Já estou lá, eu já abri a porta, falou, oi, ele falou, oi, estava te esperando. Que alegria, se a gente tiver andado direito, senão a situação não é boa não. Mas
está lá diante dele e fala: voltei para casa, e é eterno. E Deus Pai fala: eu devolverei o corpo a vocês, glorificado. Não vou usar óculos, olha que espetáculo. Vai ser maravilhoso isso. A gente não tem dimensão do que nos aguarda, gente. É algo extraordinário. É extraordinário. E depois Jesus fala que aí depois a gente tem uma recompensa. Qual é a recompensa? É o reino de Deus. A gente não lembra disso, isso é real, gente. Existe o reino de Deus. Isso é real. Nós vamos voltar para a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos passantes. Aqui não é eterno. Mas eu estou inserida no mundo como filha de Deus, mas meu alvo é lá, ó. Então, mas aqui, Filó, São Paulo, João, esse pessoal pegou em Jesus. Pegou. Eles tocaram, eles abraçaram, eles comeram com ele. Deve ter sido uma coisa extraordinária. Depois fala com Jesus, o dia que o Senhor morreu, o pessoal chorou demais, ficou louco. Porque você imagina, convivendo com ele, estava no paraíso. E hoje nós podemos fazer isso? Nós pegamos a vida eterna hoje? Não? Sim ou não? Aonde? Na Eucaristia. Ai, que coisa mais apaixonante desse mundo. Eu encosto nele. É Ele que se faz presente em nós nesse mistério. Eu recebo o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Então também quando eu escuto a palavra, quando eu recebo a Eucaristia, quando eu venho aqui no Santíssimo, eu estou diante dele vivo. Não é uma brincadeira, é real. Então a Eucaristia e a palavra são janelas, são portas que me lembram a eternidade. É real. Eu não venho aqui pegar um pedaço de pão, não. Eu não venho aqui escutar uma palavra que não transforma a minha vida. Isso é o meu alimento, é o meu sustento, é o sustento da minha alma. É o que me ajuda a caminhar para chegar lá. Quem vai te convencer disso? O Espírito Santo de Deus, que vai nos transformando, que vai fazendo você escutar a palavra de Deus, mexer no seu coração, te dar a coragem de colocar em ação o que você acabou de ouvir. Que enquanto a palavra de Deus não gerar vida em você, ela não te converteu. E o nosso processo de conversão é assim. Eu escuto e falo: opa, isso é para mim. Então eu vou viver o que ele falou, porque eu quero o céu. Eu quero o céu. Então os santos nos ajudam a entender que existe um céu, que é real, que deram a vida por isso. Que entenderam isso aí, você consegue entender aqueles mártires que iam cantando, sofrer, tudo que sofreram, porque sabia para onde estava indo. Eles tinham uma alegria, tinham tanta certeza da eternidade, eles tinham tanta certeza que iam se encontrar com Deus, que se você ver o filme de Paulo, quando Lucas está conversando com o povo, que Lucas nem é salvo um pouco antes, a filha de alguém lá do Império Romano está passando mal, e Lucas salva a menina, então ele não é julgado às feras, e Lucas está treinando o povo para poder ser julgado na arena no dia seguinte. Não, vocês têm que pensar o seguinte, né? No primeiro momento a mordida vai doer, e você entrega aos leões, depois vocês veem o filme, vai morder, vai doer, mas depois nós iremos nos encontrar com ele. Então o povo ia cantando, o povo ia louvando a Deus, porque o que é o sofrimento desse momento comparado com o que eu vou ter? É eterno. Aqui é temporário que eu passo, aqui é temporário. Isso não equivale a nada do que eu vou viver lá, que é eternamente. A cruz eu só carrego aqui, lá não. Compreende? É espetacular. Nós não entendemos nada. Porque o dia que a gente entender isso aqui, o dia que a gente entender que esse convite que ele nos traz e fala: minha promessa, sejam obedientes, venham até mim, vivam comigo, se alimentem de mim, não tenham medo, deixa eu te conduzir, que eu vou te levar para o reino. Qual a dificuldade? Obrigado, mas aqui eu ando sozinha. Não sabe nada, coitado do perigo, sabe nada. Por que a gente é tão difícil se entregar? Por que é tão difícil permitir que o Espírito Santo te conduza? Peça a Ele, fala: me ilumina, me dá a luz, me mostra o que agrada ao Senhor, me ensina, me inspira. Me coloca, me dá fé, coragem, me renova as minhas forças, me dá asas para voar. Me dá asas, são duas asas, sabe qual é? Do amor. Amar a Deus é uma asa, e o próximo é a outra asa.
Sem essas duas não chegamos lá. Porque estamos aqui apenas para aprender a amar. Mas primeiro vocês têm que entender que são amados. Que a gente não dá aquilo que a gente não tem. Se dentro de mim só tem veneno, só tem rancor e mágoa, eu vou dar o que para os outros? Vou sair destilando veneno por onde eu passar. Mas se o Espírito Santo de Deus, né, o amor de Deus Pai foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, eu me permiti sentir isso, como eu sou amado, eu quero amar, e quero que o meu irmão entenda que ele também é amado, que ele também é querido, sonhado, desejado. Essa esperança tem que nos sustentar, seja a situação que eu estiver vivendo, por mais difícil que seja, eu falo, eu tenho um Pai que me ama. Então eu não estou perdido, eu tenho uma pertença. A situação está difícil? Tá. Por que está difícil? Porque eu ainda não entreguei. Eu tenho que falar com Ele, o Senhor me ama, e eu creio nesse amor. Então toma conta dessa situação que eu não sou capaz de resolvê-la. Me ajuda. Você acha que Ele vai negar a ajuda? Não, não vai. Deus não nega, Ele espera que você entregue. Não dê sugestões, né? A gente não é capaz de nada. Entrega de verdade, fala, eu creio, quero crer nesse amor, eu quero que de novo o Espírito Santo trabalhe no meu coração de forma que eu seja tão dócil ao Espírito, que Ele faça da minha vida aquilo que Ele quiser. Como o oleiro com barro, você faz um vaso, se você achar que não está bom, pode quebrar e começar de novo, mas a gente não tem coragem de fazer isso com Ele. Ele fala, não, Senhor, do jeito que está aqui está bom, você não precisa mexer muito não. Né? Eu lembro do povo cantando, né? Quando lançaram aquela música do Zaqueu, entra na minha casa, lembra? O povo cantava em todos os ritmos, né? Samba, tudo o povo cantava. Falei, se o povo prestar atenção no que está cantando, entra na minha vida, mexe com a minha cabeça, mexe, deixa ele virar do avesso para vocês verem. Fala, o que? Deus me abandonou, mas cantava, o povo sambava nessa música, mas não entendi nada que está falando. A gente vai de inocente, porque não sabe o que está falando. E bem que Deus tem misericórdia. Muita misericórdia, fala, coitada, ainda não sabe, não posso fazer isso com ela não, porque se eu fizer um décimo do que ela está falando, vai falar o quê? Deus me abandonou. Então é preciso que a gente compreenda. Hoje eu só quero que vocês entendam isso. Por que eu posso afirmar que a minha vida não vai encerrar quando eu fechar os olhos? Por que eu posso afirmar que eu sou uma filha amada, que tem uma eternidade que me aguarda, que eu não tenho nem dimensão o que significa isso, que eu não tenho nem dimensão o que significa o céu? A Francisca Romana, que foi uma viúva, uma mística, que o Vaticano lê muito, tem muito do que ela leu, que ela viu, não só do inferno, não só do purgatório, ela fala do céu, ela fala, a gente não tem dimensão da coisa extraordinária que nos espera. Temos que falar mais do céu, ele é real. Temos que desejar a eternidade. Não podemos ter medo de caminhar por essa vida. Não podemos ter medo de querer cada dia estar melhor para amar a Deus e amar o irmão. E fazer disso a nossa meta de vida. Por quê? Porque eu quero o céu. Ou o caminho estreito. Não é fácil. Então me ajudar, o Espírito Santo me ajuda a melhorar no meu caminho, porque eu quero o céu. Eu quero ver aquela turma do céu. Eu quero ver São Paulo. Eu quero ver Moisés, quero ver essa turma, eu quero conversar com eles. Eu quero passar a eternidade vendo os santos. Quero ver a Virgem Maria. Pode imaginar que belezura que é aquilo. Quero poder com esses olhos ver Jesus. Quero ver o Pai. Pode imaginar? Saber que é uma coisa que me emociona, é saber que tem um Pai que me espera. Já pensaram nisso? Eu tenho um Pai que me espera. Então, como é que eu estou conduzindo a minha vida? Essa esperança tem que nos mover. Não há doença que pode te destruir. Não há problema que pode fazer com que você pense que você é menos um. Não. Eu não sou confinada no meu diagnóstico, eu sou muito mais do que isso. Eu não sou confinado pela minha situação financeira, se eu estiver quebrado, valendo nada. Não é isso que Deus me ama em mim. Ele me criou por amor. Ele me desejou. E Ele deseja que eu esteja com Ele eternamente. Isso é uma coisa que vocês têm que repetir para vocês. Eu sou sonhada, desejada, querida, e tem um céu que me espera. Eu tenho que fazer de tudo para chegar lá. Então, acorda. Acorda que isso é real. O mundo é que nos enrola. Aqui não, aqui é real. O que falta para nós? Acreditar. E ter essa alegria de pertencer a esse Deus. E ter essa alegria de pôr em peito aberto uma fé. Falar, eu creio nele, vocês não creem, que perda de tempo. Que tristeza que é a sua vida quando você só conta com você, mas que alegria saber
que Ele sabe todos os fios do meu cabelo. Que alegria saber que Ele sabe tudo que eu sonho, que eu penso, que eu desejo. Que alegria saber que Ele me ama e que é só para mim aquele amor. Filho único dEle. Como eu gostaria que isso ficasse entranhado no coração de vocês, igual quando a gente pega um ferro quente e marca. Eu queria que vocês se sentissem marcados pelo amor dEle. Eu queria que vocês entendessem que tem um carimbo que Ele te carimbou e falou: és minha, és meu. Ninguém te rouba da minha mão. Já imaginou isso? Ninguém tem poder para nos tirar da mão dEle. Isso é para a gente descansar. Tira o cansaço de hoje, a preocupação que está te consumindo, a agonia que está na sua alma. Faça uma entrega. Lembra, hoje eu quero que você pare e pense: eu sou um filho, uma filha amada, querida, sonhada. Se a vida está batendo, está ruim, provavelmente que eu tomei alguma decisão que eu não deveria ter tomado. Me ajuda a endireitar o caminho, Senhor. Me ajuda a ser dócil como ela foi ao Espírito Santo. Me ajuda, a gente tem que pedir a ela, nos ajude, a fé dela nós nunca vamos ter, mas me ajuda a amar e servir a Jesus. Me ajuda a ter um coração para isso. Me ajuda a ter a única meta da minha vida, igual a senhora teve, que era fazer e cumprir a vontade do Pai na sua vida. Me ajuda. Eu não quero nem saber o que eu queria mais na vida, que eu já nem tenho mais vontade, a não ser a vossa. Me ajuda. De verdade eu quero cumprir o que eu vim fazer. Me ajuda, que o Espírito Santo me convença, que Ele trabalhe no meu coração, que Ele me faça tão dócil, que Ele pode fazer o que Ele quiser. Falo com Ele: Jesus, eu sabia que o Senhor é a única pessoa que vai falar comigo assim: filho, corre até aquela porta, corre. No meio do caminho você falar, volta, só não tem que me dar satisfação, porque o Senhor é Deus. Compreende? Ele não tem que dar satisfação, mas Ele dá. Não precisava dar nenhuma. Mas se deixar ser entrega. Não sofra hoje, pelo menos hoje. Faça uma entrega assim da sua vida, da sua história diante dEle. A hora que a Pati estiver cantando, pare e pensa na sua história, na sua vida até aqui. E a gente só chegou até aqui por graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Cada vez que a gente recebe a Eucaristia, eu falo com ele: graça sobre graça para estar aqui. Ninguém doente. Eu posso vir sozinha, não estou doente. Posso receber o Senhor. Posso viver esse mistério que eu não compreendo. E cada vez que eu recebo isso, vai me transformando, vai me preparando para esse encontro definitivo, que vai ser uma coisa extraordinária. Me ajuda a compreender dentro da minha miséria. Me ajuda. Então hoje o meu convite para vocês é: se entreguem. Confia nesse amor. Tenha certeza de uma eternidade que nos espera. Não tente resolver nada. Solte a rédea. Solta a rédea. Daquilo que você está tentando resolver sozinha, que está te consumindo, que está te desgastando. Aquela coisa que você fala: mas eu preciso disso. Ele sabe. Ele sabe. Se for bom, Ele negará? Jamais. Jamais. Que nada Ele fala: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. E Jesus fala: vocês se preocupam demais com a subsistência e não se preocupam com a vida. Vida com V maiúsculo, que é isso que nós estamos falando aqui, da nossa vida que é eterna. Imagina nós encontrar no céu, tanta conversa. É eterno. É eterno. Isso é extraordinário. Fala até que a gente não pode falar demais, nós estamos pouco resolvendo fazer uma morte coletiva, né, de tão bom que deve ser, mas é porque nós ainda temos um caminho para fazer, para chegar até lá. Amá-lo, ser amado e viver como quem é amado. E não como um filho, mais ou menos. Não somos mais ou menos. Aos olhos de Deus, o valor que temos é o valor que o mundo nos dá. Compreendem? Nós temos um valor único para Ele. Único. E Deus deseja que você entenda isso e viva dessa alegria de pertencer a Ele e somente a Ele. Confia nele. Não sei que música que Patrícia escolheu, mas eu só quero que você, nesse momento em que ela estiver cantando, faça um ato de gratidão. Fala: Senhor, se eu nunca pensei nisso, que eu sou, esse amor é a rocha, é a minha âncora, é saber que o Senhor me ama, que essa esperança mantenha meu coração, que o Espírito Santo essa noite possa lavar a nossa alma, nos inundar e trabalhar em nós, para que a gente saia daqui mais leve, se sentindo amada, cuidada, querida, desejada, sonhada. E que Deus nos conduza conforme a vontade dEle, porque Deus só quer o melhor para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.
Todos nós recebemos uma proposta de fazer uma jornada. Essa jornada que cada um de nós recebe o convite é a jornada de maior desafio da nossa vida, é a jornada mais longa da nossa vida. Às vezes eu acho que ela dura quase que a nossa vida inteira, apesar dela ter 45 centímetros. É muito curtinho que a gente tem que andar, mas 45 centímetros que são longos para a gente atravessar. É a distância que existe da cabeça para o coração. É tão diferente, é tão longe de nós. Quando a gente compreende, quando eu sei que Deus, Ele é o Senhor do universo, isso não há discussão. A dificuldade é entender que Ele é o Senhor da minha vida. Essa distância é quilométrica. Fala, que é isso? Quem que manda em mim? Ou então Ele é Senhor para umas coisas, não é para outras. Como é difícil para mim entender. Não é difícil entender que Ele criou todos os astros, tudo que existe no mundo Ele criou. A dificuldade mesmo é eu entender que eu sou filha, que eu sou filho, fui criado, estive na mão dEle, sonhado, desejado, amado, para viver eternamente com Ele. O dia que entendermos isso, seremos absolutamente insuportáveis. Então, o quanto é difícil para nós essa distância da cabeça ao coração. Porque tudo que eu leio da palavra, se ela não gerar vida em mim, ela é palavra morta. É Jesus que vive no passado e não Deus vivo que caminha comigo. Então no evangelho de domingo, quando Jesus chama os discípulos e fala uma palavra para eles, uma palavra, alguém de vocês prestou atenção nisso? Essa palavra mexeu com vocês? Não. A minha alma saltou do corpo, voltou. Ele falou: observai. Observai. Jesus é assim, Ele é detalhista, cuidadoso. Observa, para que vocês façam o mesmo. Observa para que vocês não errem. Observa porque eu estou dando a orientação. Então vocês não poderão falar que não sabiam. Vocês foram avisados. Vocês foram orientados que quando vocês forem dar uma esmola, não toque a trombeta diante de ti. Não faça as coisas diante dos outros para que vocês possam ser elogiados, para que os outros vejam e falem: uau! Porque aí você já recebeu a sua recompensa. Isso é a vanglória. Você não fez por mim, você fez para você mesmo, para a sua glória, para a sua honra. Diante de Deus tudo é muito claro. Eu gosto muito de pensar, quando você coloca seu carro para lavar e a pessoa te entrega o carro, fala: está limpíssimo. Você sai com ele em direção ao sol. A hora que o sol bate no para-brisa, você fala: não lavou direito. Assim é a nossa alma diante dele. É a nossa alma. Você fez isso porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Então não tem como negar, esconder nada dele. E ele fala: quando você fizer algo para mim, para a honra e glória do meu nome, aí eu te recompensarei. Aquilo que você faz para que os outros vejam, você já recebeu a sua recompensa, é a sua vanglória. Porque nós temos essa dificuldade. Se qualquer coisa que a gente faz, se puder, a gente tinha uma etiqueta escrita assim: feito por mim, né? Assim? Enquanto as pessoas não sabem que foi eu que pus esse arranjo maravilhoso para receber todos os elogios, quanta dificuldade temos em fazer as coisas para um só ver. Você imagina se aquela mulher estava sabendo, aquela viúva, que quando ela jogava as moedinhas, tinha uma pessoa sentada vendo, e era o Filho de Deus. Imaginou se ela sonhasse isso? E às vezes a gente está sendo observado por Ele mesmo e a gente não sabe. Aí eu penso que nós estamos quase encerrando o ano,
E eu penso quanto desse caminho eu fiz esse ano. É só 45 centímetros e eu ainda estou presa na razão. O quanto que a gente se confunde com a nossa preocupação, apesar de Jesus ter dito: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas essa palavra não entrou no meu coração. Então o chique mesmo é ficar sempre preocupado, sempre muito atarefado. Isso é muito chique. E até tomar remédio por causa da minha ansiedade. Difícil é não tomar remédio hoje em dia. Falar: o quê? Você não toma nada? Não. Difícil mesmo, né? É confiar, né? É ter um coração assim entregue a Ele, né? Quando Ele diz assim: não confie em você, confie só em mim. A gente fala: ah, mas vai que o senhor não sabe direito, né? Como é difícil essa entrega, como é difícil um despojamento, como é difícil entregar as 2 moedinhas para Ele. Como é difícil entregar o nosso nada e viver dele, entregue a Ele, porque nos falta consciência que somos filhos amados. Isso é que faz, é o nosso começo, é o nosso desenvolvimento na nossa vida espiritual, é essa consciência de ser filho de Deus. Então, quando as pessoas perguntam para a gente: quem é você? A gente responde com a profissão. Não é isso que foi perguntado? Eu sou filho de Deus, uma filha amada, e na profissão que Ele me permitiu viver, eu preciso revelar a minha filiação. Percebe como é que é distante o que está aqui, do que eu sei, para o que eu vivo aqui. Essa é a grande distância, é a jornada, que nós vamos passar a vida inteira com o seu processo de conversão. Eu conheço as coisas, mas viver isso que eu acabei de falar. Ter uma vida que entender que a nossa grande riqueza na vida não está na minha conta bancária, não está no sobrenome da família que eu carrego, não está no poder da empresa que eu tenho, mas está em ser amado por Deus. Ah, o dia que a gente entender isso, o que vai tirar o seu chão? O mundo pode bater, o chão, a tempestade pode chegar, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e vai acontecer. Mas a gente está fundado na rocha que é Ele. E fala: eu tiver que passar, passarei não sozinha, com Ele. Por que eu dou conta de fazer isso? Por causa do amor dEle. Mas eu não posso viver o amor aqui, eu tenho que viver o amor aqui, no meu coração. Eu tenho que soltar as amarras e só permitir viver aquilo que Ele sonhou para mim. Permitir voar com Ele. Aquilo que Ele fala: aquele que confia, que se entrega, vai voar, eu vou, eu te levo nas asas da águia. Você vai correr sem se cansar. Aí a gente pensa em tudo isso que a gente ficou lendo, que a gente lê o Evangelho e fala: quando de verdade isso vai fazer com que eu viva uma vida despreocupada? Eu vou entender que para fazer esse caminho eu tenho que ter perseverança, eu tenho que ter vida de oração diária. A nossa vida não tem mágica, ela tem investimento. Para mim ter uma vida de fé profunda, eu tenho que me encontrar com o único que pode fazer isso em mim. Não tem jeito de ser amigo de alguém que eu ouvi falar dele. Eu tenho que ser amigo de alguém que eu encontrei com ele. A nossa vida espiritual tem que ter um encontro. Assim como Nicodemos encontrou com Jesus. Ele falou: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O quanto é preciso a gente permitir esse encontro, o quanto é necessário permitir que o olhar de Deus nos alcance, não esconder de Deus. O quanto eu preciso tomar consciência, quando eu tomo consciência que o pecado, ele realmente ofende a Deus, e eu tomar decisão de não pecar, de ter uma vida correta diante dele. Diante dele, os homens não precisam ver, ele precisa. Quando de verdade eu vou levar a sério minha vida espiritual? É esse caminho da cabeça ao coração. Entender que eu não sou perfeito de jeito nenhum, sou absolutamente imperfeita, mas eu tenho caminho do lado daquele que é perfeito e que pode me conduzir.
Quando é em que eu estou segurando que eu não me solto? Aonde está a ilusão de que eu tenho controle 360 graus da minha vida? Aonde o mundo está continuando a mentir para você e você acredita que você pode fazer as coisas? Oh, ilusão. Não, mas eu vou fazer acontecer, mas eu posso. Nada. Porque Deus muda tudo na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele não gasta nem meio segundo para mudar as coisas. Mas Ele só vai mudar se eu entregar. Então eu fiquei pensando tanto nisso esse fim de semana. Essa semana estou andando com essa frase na minha cabeça. A jornada que nós somos convidados, claro que podemos não querer, tão curta, 45 centímetros, tão longa de viver. Por que nós somos tão armados com Deus? Por que desconfiamos tanto desse amor? Por que não permitimos ser amados por Ele? Permitir ser amado. Não é nem amar, é permitir esse amor. Por que eu tenho tanta dificuldade de entender que do mesmo jeito que ele estava sentado vendo aquela mulher, Ele continua nos olhando? Por que eu não consigo compreender que os olhos dele estão sobre mim 24 horas? Fala, melhor que ele não esteja, filho, mas ele está. Por que é tão difícil para nós viver isso que o Evangelho nos coloca, essa entrega? E eu fiquei pensando, essas duas moedinhas era tudo que ela tinha. Será que eu consigo me soltar em Deus e viver plenamente aquilo que Ele sonhou? Será que eu consigo ter essa confiança tão incondicional que eu me lanço nele e falo, seja feita a vossa santíssima vontade? Quão difícil é dizer, seja feita a vossa vontade, de verdade. Porque isso a gente reza todo dia no Pai Nosso, não sabe nem o que a gente reza. Mas na hora que você tem que fazer uma entrega verdadeira, na hora que você não tem mais aonde segurar, não tem nada no mundo para te dar apoio, você fala, só tem Deus. Falou, agora tem tudo. Mas como que é difícil para nós entender que quando temos Ele, temos tudo. Quanto é difícil, porque ficamos aqui na razão, e na razão não vamos explicar, nós vamos sentir aqui, vamos viver, vamos nos permitir ter uma vida assim, né? Viver nessa confiança absoluta, incondicional, longe da confiança de Maria, né? Mas centrado em Deus. Sabe o que é ter uma vida centrada? É uma vida centrada. Deus tem que ser o princípio, o meio e fim da minha vida. Ele tem que ser o princípio do meu dia. Eu começo a partir dele. A partir dele. E a partir do momento que eu acordo e me centro nele, tudo que acontecer é dele comigo. E não murmurar em nada que eu faço. Não reclamar, seja lá o que vier. Tudo agradecer. É um exercício. É um exercício de fé. Aprender a ter uma fé assim, que não se mede. Confiar apenas. Falar, Jesus, eu confio. Estou entregue. E o Senhor fará aquilo que é melhor na minha vida, porque eu confio no tanto que o Senhor me ama. E o Senhor não vai fazer nada errado, nenhuma opção errada por mim. Enquanto a gente não fizer essa entrega, a gente vai viver dependendo de antidepressivo, de ansiolítico. Porque a gente pensa, passa a noite acordado pensando nos problemas. Sendo que se eu fosse aqui no Santíssimo e fizesse uma entrega, está tudo certo, Ele vai resolver na hora certa. Como Ele diz, traga para mim seus problemas, porque a solução eu as tenho. E quanto é difícil fazer o caminho daqui e ali, ir na fonte, matar essa sede, matar essa fome de Deus. O quanto é difícil o nosso caminho espiritual, porque ele depende de uma só coisa, do meu querer. Enquanto eu não faço a opção por Ele, enquanto eu não compreendo que a minha vida é eterna, enquanto eu não compreendo que eu tenho a dimensão espiritual e carnal, e que o Espírito pode santificar a minha carne, enquanto eu não compreendo isso, e não compreendo que a cada dia que eu vivo falta menos um para chegar lá, e que eu vou estar diante dele, como diz Jó, os meus olhos, esses olhos e não o outro, o verão. Já imaginaram isso, que nós vamos estar diante dele? Isso é simplesmente espetacular, mas eu tenho que me preparar para esse encontro. 45 centímetros, eu nunca mais vou esquecer disso. Tão longa essa jornada, porque depende de uma disposição
eu preciso de um querer. Eu preciso de verdade levar a sério isso. Falar: Jesus, eu quero fazer essa entrega que essa mulher fez, essa viúva. Eu quero despojar, como ele diz, né? Ele mesmo diz, das suas bagatelas. Ele fala isso, que as nossas coisas aqui, que a gente fica enlouquecido e fala: abre mão dessas bagatelas. Abre mão das bagatelas. Me ajuda, Senhor, a ter uma relação com as coisas que o Senhor me deu como coisas, e não como aqueles que me possuem, mas eu que as possuo. Me ajuda a ter uma liberdade em frente a tudo que o Senhor me deu. Me ajuda a abrir mão quando precisar abrir, e estar completamente entregue nos braços amorosos de um Pai. Me ajuda a fazer essa longa jornada, mas eu quero cumpri-la antes de chegar aí, porque eu quero viver aqui nesse mundo na sua companhia. Eu não quero deixar para viver na sua companhia quando eu estiver de lá. Eu quero viver na sua companhia quando eu estou aqui, porque meu caminho vai ficar tão melhor, vai ficar tão mais suave, tão mais doce, tão mais simples, porque tudo eu vou conversar com você, tudo eu vou dividir, tudo eu vou falar: me ajuda, me ilumina, me dá o caminho, me mostra aqui. É o dia inteiro conversando, e é o dia inteiro Ele pontuando e nos conduzindo. Não existe melhor amigo do que Ele, mais doce, mais presente, 24 horas disponível. Hoje eu falava com ele: Jesus, não existe um amigo mais doce como o Senhor, não pode existir, que eu posso falar. E eu fico todo dia, ele estava me chamando a atenção para isso, né? O observar dele, né? Ele fala: tenha paciência com o outro, mesmo que ele esteja falando um tanto de nada, porque você também, quando vai rezar, fala um tanto de nada, eu te escuto. Fala isso mesmo. Vamos ter paciência uns com os outros, que eu falo tanta bobagem, e o Senhor não perde a paciência. É assim, porque Ele é real, Ele é vivo, é doce. E por que nós demoramos tanto a entrar nessa jornada e falar: abra meu coração, Jesus? Se eu vou poder viver esse mistério, porque é mistério, eu não explico. Me ajuda a viver de verdade, me ajuda a confiar, me ajuda a ver além daquilo que eu consigo enxergar, me ajuda a entender que nessa Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de um Deus. Me ajuda a ter a graça de receber os sacramentos, me ajuda a ter a disciplina da leitura, da oração, me ajuda a viver aquilo que o Senhor falou: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Me ajuda de verdade a construir a minha vida espiritual na sua santíssima presença, sabendo que nós temos um encontro. Me ajuda a viver essa jornada. Eu quero fazer essa jornada da cabeça ao meu coração. Eu não estou aqui para te compreender, quem sou eu para explicar Deus? Mas eu estou aqui para saber que sou amada, entender isso, me permitir ser amada pelo Senhor e deixar viver nesse amor. Se eu sou amada, eu sou cuidada. Então eu tenho medo e preocupação de quê? De absolutamente nada. Mas esse caminho, ele não é um caminho simples, é um caminho que precisa da graça de Deus, mas que por intercessão de Nossa Senhora, que hoje está aqui a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que ela que conhece a vida de cada um, ela sabe exatamente onde tem um nó na nossa vida que nos impede essa entrega. Aonde foi? Qual a imagem de Deus que eu tenho que quebrar dentro de mim? Será que eu tenho medo de Deus? Será que eu acho que Ele é um justiceiro? Será que eu acho que Ele é vingativo? Será que eu acho que Deus é o Deus da troca? O que será que eu penso para poder aprender a viver esse Deus de amor? Então, que ela, que é nossa mãe, que nos ama sem igual, que nós somos filhos da dor dela, né? Que ela nos recebeu aos pés da cruz, que ela olhe para cada um hoje, nessa noite, para a nossa vida, para o nosso coração, e fala: você nem entrou na jornada, ou você tem medo de entrar, você tem medo de se entregar, talvez porque já tenha sofrido tanta decepção de amor, que acha que o amor de Deus é a mesma coisa, e que nós seremos traídos, abandonados, trocados. O amor de Deus não tem nada a ver com o amor humano. É um amor que nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos trair, nunca vai nos trocar, mas vai nos amar apesar da nossa miséria. Ele nos ama apesar. O mundo nos ama se a gente for bacana. Deus nos ama apesar, porque Ele quer nos transformar, Ele pode fazer isso. Então, que ela olhe para nós hoje e fala: vamos, eu te ajudo a entrar nessa jornada. Eu te ajudo a fazer o percurso dos 45 centímetros.
Eu te ajudo a deixar só o intelecto e que você possa viver e sentir esse amor no seu coração. Que essa palavra de Deus possa, como na vida dela gerou vida, quando ela acreditou. Tudo em Nossa Senhora aconteceu porque ela acreditou. Foi que Isabel falou com ela: bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Então tudo irá acontecer porque você acreditou. Então que ela nos dê a graça de também acreditar que esta palavra é vida. Que a gente esteja atento com tudo que Jesus falou na palavra, e que a gente esteja atento na palavrinha dele. Observai. Observe o seu comportamento. Observe como é que você está agindo. Observa o que você está buscando. Observa o caminho que você está andando. Observa para onde você está indo em direção ao que eu falei. Observa onde é que está a sua segurança de verdade. Observa onde é seu porto seguro. Solta. Como diz o Padre Léo quando cantava: o mar é Deus e o barco sou eu. Agora não tem mais jeito de voltar. Já estou em alto mar. Já estou perdida nele. Já sou igual um peixe na água. Ele em mim, eu nele, já está tudo certo. Já estou entregue a ele. Então que ela olhe para a nossa vida com misericórdia, né? Esses olhos misericordiosos. E que hoje ela consiga de Deus, de Jesus, seu Filho, a graça que a gente precisa. A graça espiritual, para que a gente possa crescer na fé, no abandono, na entrega, na confiança, no desprendimento, igual essa viúva fez, essa mãozinha que solta e fala: entregue, completamente abandonada, completamente sem nenhum desejo a não ser o seu, de viver somente a vossa santíssima vontade. Me ajuda a estar despojada, a nada querer, a nada sonhar, a não ser cumprir aquilo que o Senhor desejou quando o Senhor me fez. Me ajuda a não ser um filho adotivo ingrato, mas um filho que reconhece um Deus que me cria para viver eternamente. Um filho que passou a ter direito, um filho adotivo que passou a ter direito à herança, e uma herança incalculável. Me ajuda a viver essa vida com gratidão. Me ajuda a entender o que é a sua gratuidade de amor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a olhar para o meu irmão e a sorrir para ele como eu estivesse sorrindo para o Senhor, porque o Senhor está ali, naquele mistério que eu não compreendo. Me ajuda a não demorar em atender o meu irmão, porque eu sei que é o Senhor mesmo que eu sirvo quando eu atendo alguém. Me ajuda a ter pressa em atender o outro por sua causa. Me ajuda. Me ajuda a ser melhor a cada dia. Me ajuda que amanhã, Senhor, eu seja muito melhor do que eu estou sendo hoje. Me ajuda, é pela sua graça. Eu quero ser melhor aos seus olhos. O mundo não precisa ver nada diferente. É o Senhor que tem que olhar para mim e falar: é minha filha, é o meu filho, que aceitou a jornada dos simples 45 centímetros. É a jornada mais longa da nossa vida. Que Nossa Senhora, que fez isso de uma forma tão linda, tão brilhante, que nunca duvidou, de uma confiança sem igual, de uma fé inabalável, possa nos ajudar a conseguir ter um coração semelhante ao dela, para somente na nossa vida amar e servir ao nosso doce Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Você pode ficar de pé? Esse período que nós estamos vivendo da Quaresma, a gente é convidado a ler vários trechos da Bíblia, e a gente está fazendo uma caminhada junto com Jesus para Jerusalém. Quando a gente lê alguns trechos, a gente precisa entender qual é o sentido disso para a minha vida hoje. Então, nós vamos reler Lucas, do trecho da transfiguração, e é preciso entender, quando eu leio isso, o que Jesus quer dizer para mim agora, nesse século, né? Isso aconteceu há quantos anos atrás? Qual é a leitura disso hoje? Se o Evangelho não se tornar vida para nós, ele não faz sentido. Eu não me converto, eu não aproveito de tudo que ele tem, né? Então, no episódio de Lucas, Jesus, capítulo 9, né? Jesus pegou Pedro, Tiago e João.
Seriam os discípulos que seriam responsáveis, os maiores responsáveis, depois da morte dele, para começar, seriam os grandes, né, para poder caminhar aí com a igreja. Então, eles estavam antes, né, Jesus precisava de prepará-los, porque eles iam ver o sofrimento imenso. Jesus já tinha avisado várias vezes que ele seria crucificado, mas eles não conseguiam entender. Jesus falou que ia sofrer muito, que ia ser desprezado, abandonado. Então, para que eles dessem conta daquele momento de sofrimento, Jesus buscou. Subiu com eles para a montanha para rezar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, os 3 estão juntos. Jesus pede a eles sempre estar com ele. E o que acontece sempre é que eles dormem. Sempre que o assunto é mais pesado do que a gente consegue compreender, a gente dorme. Sempre vai chegar uma situação de maior estresse, a gente dorme. Aquilo que a gente não dá conta de acompanhar, a gente dorme, né? Então, a gente precisa pedir a Jesus a graça de estar atento, né? De vigiar, de prestar atenção, de permanecer com Ele, né? Mesmo quando a situação às vezes é difícil. É tão interessante que a nossa caminhada, também o nosso êxodo, né? A nossa caminhada até a gente voltar para a casa do Pai, é um caminho de fé. E o nosso caminho, dificilmente ele é feito na luz. A gente anda muito mais na penumbra. E tem momentos da nossa vida que não é penumbra não, é escuro. E tem hora que não é escuro, não é preto. É preto. Mas é o caminho da fé. Que a gente caminha muito mais sem ver, apenas no ouvir. Não é assim? É assim. É na confiança, é na fé, né? Muitas vezes é assim mesmo. Eu caminho sem saber exatamente se o pé está no lugar certo. Mas na confiança, o senhor sabe o caminho, tudo bem. Como Pedro, a gente gostaria de fazer igual ele falou: não vamos ficar aqui em cima, senhor, está ótimo, está todo mundo aqui, está muito bom. Ninguém nesse mundo, enquanto a gente estiver aqui na terra, vai ficar no Tabor. A nossa vida é aqui embaixo. A gente até vai lá em cima, reza, volta, para que a gente possa viver a nossa missão aqui e amar o irmão com o amor que ele ama, né? Então isso aqui tudo é uma caminhada. Quando a gente lê isso aqui, a transfiguração para nós hoje tem 2 coisas fundamentais para a nossa caminhada pessoal com Deus, para a nossa caminhada, né? Caminhada de fé, nesse itinerário nosso de redescobrir quem somos e com que dignidade temos que viver pelo fato de sermos filhos de Deus. Então tem 2 coisas aqui que a gente precisa aprender, não sei se vocês perceberam. A primeira é, o que Deus Pai fala? Quando Deus Pai, né, chega a nuvem, cobre os discípulos e fala, escutai-o. Jesus estava falando o que naquela hora? Nada. Jesus estava falando nada. Escutar significa obedecer. O que Nossa Senhora falou em Caná da Galileia? Quando lá no milagre das bodas de Caná, o que ela falou? Fazei tudo o que ele vos disser. Fácil, né? Então, quando é que eu vou obedecer? Quando é que eu vou prestar atenção em tudo que ele falar? Quando é que eu vou escutá-lo? Como é que eu obedeço a alguém que eu não conheço? Então esse é o primeiro ponto. Para mim obedecer a alguém, para você falar alguma coisa comigo e eu obedecer, primeiro, ou você é meu chefe, e eu tenho que obedecer querendo ou não, ou você é a pessoa que é o centro da minha vida, onde a minha vida gira em torno de. Enquanto o Senhor não for o centro, eu não escuto. Ele até fala, como ele fala na palavra, mas eu não obedeço. Até a gente entender que a obediência abrirá. Abre e abrirá todas as portas da nossa vida. E o preço da desobediência, ele não é brincadeira. Quantas pessoas e quantas vezes na sua vida, na minha vida, nós pagamos o preço da desobediência? Fulano vai por ali. Não, aqui é muito melhor, ó. Não vai por aqui não vai dar certo. Mas eu vou. Vocês veem isso com o filho, menino pequeno. Fulano, põe a mão ali, não, vai dar choque.
Ele vai olhando para você e vai pôr um dedinho. Aí toma choque e volta chorando. Somos assim com Deus. Mas como é que eu faço para que eu consiga conhecê-lo? Como é que eu faço para conhecer alguém? Eu tenho que conviver com esse alguém. Eu tenho que estar perto desse alguém. Como é que eu estou perto dele? Na oração, né? Então na escuta da palavra. Eu tenho que ler a palavra e eu tenho que me encontrar com o Senhor. A palavra, o Evangelho da Transfiguração tem duas coisas importantíssimas para nós: é aprender a ouvir e aprender a rezar. São duas coisas fundamentais na nossa caminhada espiritual. Sem oração não temos alimento da alma, não tem sustentação a nossa alma, a gente não vai conseguir caminhar. Então são duas coisas de extrema importância. Para poder aprender a ouvir, eu preciso de aprender a fazer silêncio. Se eu não silenciar, eu não consigo perceber o Deus que fala. Que Ele fala. Por que a gente não escuta? Por que a gente é desatento, não presta atenção? Como é que eu vou escutar Deus? O que é rezar? Né? Rezar é que é fundamental. Então a gente precisa aprender aqui uma coisa que os discípulos fizeram, né? A gente precisa pedir a Jesus hoje que nos conceda essas duas graças: de aprender a escutar, obedecer, porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Por que você obedece? Porque eu sei que Ele me ama. E quem me ama só vai me dar o melhor. Ele não me dá nem o mais ou menos. Deus dá, não dá o bom, Ele dá o ótimo. Então eu ter essa confiança nele, para me confiar, né, de seguir cegamente alguém, essa confiança, ele é um caminho. É um caminho que é uma construção, ela não nasce assim. Eu tenho que caminhar com alguém para saber que eu posso confiar nele. Né? Então essa é uma proposta, né? A oração, quem dá o primeiro passo sempre é Deus. Nosso desejo de rezar é sempre a nossa resposta a um desejo que Ele coloca no nosso coração. Guardem isso. A nossa religião, o cristianismo, ele é uma religião do desejo. Deus coloca um desejo em nós, um desejo dEle. Santo Agostinho fala que fomos criados por uma coisa tão grande, que a gente não consegue compreender porque o nosso coração é muito estreito. Então Deus coloca em nós o desejo dEle de rezar. A gente reza, abre, Deus preenche. Abre, reza mais um pouquinho, Deus preenche, vai nos dilatando, né? Então a oração é mais ou menos a imagem de um oásis, onde eu recebo uma água viva, que é a minha vida, que me alimenta, que nutre a minha vida espiritual, me dá força e me transforma. A oração ela tem que ser capaz de me transformar. Jesus foi transfigurado enquanto rezava. Será que a nossa oração nos transforma? Então como é que quando eu vou rezar, primeiro eu tenho que ter uma atitude de oração. Quando eu falo com vocês de oração, não estou falando da Santa Missa, que é um outro tipo. Eu não estou falando da oração do terço, que é uma oração grande de meditação, que as pessoas falam assim: Filó, eu não gosto de rezar o terço, porque é uma repetição. Aí um santo diz assim: a repetição das Ave-Marias é para ver se ameniza a repetição, a mesmice dos nossos pecados. Você vai confessar, você repete a mesma coisa para o padre e não muda de atitude. E a gente acha ruim de repetir a Ave Maria. Não existe uma oração tão poderosa quanto a oração do terço. Até hoje eu não conheço algo que muda o mundo. E que se a gente fosse obediente a Nossa Senhora, há um século atrás, quando ela disse: reza o terço todas as noites, e eu julgarei nas famílias o manto em cada casa, e evitarei muitos problemas, eu tenho certeza que o mundo hoje não passaria metade do que está passando. Se vocês estudarem toda a história da igreja, vocês vão ver como é que a coisa começou a complicar quando as pessoas deixaram de rezar o terço. É de chorar. É impressionante como é que a coisa foi mudando, quando nós já achamos que o terço é uma coisa passada, é coisa de vó, coisa de gente velha, coisa de gente não ter o que fazer, quer rezar no terço, né? Então a gente desconhece, a gente abandonou justamente a única coisa que vai ao caminho, a escada que nos leva para o céu é o rosário. Vocês nunca duvidem disso na vida de vocês. Qualquer problema que vocês tiverem para resolver, vocês entregarem nas mãos de Nossa Senhora e rezar o terço, vocês verão o que vocês vão conseguir. As mães que tiverem problema com os filhos, se aprender a rezar de joelho, um terço por cada filho, ela conseguirá a graça que ela precisa. Até hoje, até esse momento, eu nunca ouvi dizer que alguém pediu alguma coisa a Nossa Senhora e não foi atendido. Até esse momento.
Mas a gente despreza, porque afinal de contas rezar o texto é 15 minutos, né? A rede social a gente gasta 3 horas, 4 horas e não percebe, não te dá nada, te esvazia e te dá problema. É impressionante como é que a gente é seduzido pela ilusão. Então o grande trabalho de Jesus é nos libertar, tirar a gente desse adultério da ilusão, né? É impressionante a ilusão, como é que a gente precisa voltar, né? Então rezar é isso, né? Assim, eu vou me colocar diante de Deus, vou pedir a Jesus: Senhor, me ensina a rezar, igual os seus discípulos te pediram, com toda humildade. Me ensina, me coloca na sua escola de oração. Rezar é difícil, rezar é um desafio, rezar não é brincadeira. Eu vou me colocar diante daquele que é o absoluto, diante daquele que eu posso chamar de meu Pai. Então eu preciso olhar para Jesus, que Jesus mantinha uma oração com o Pai, uma relação com o Pai em profundidade e em uma relação de entrega, numa relação de... Ele tinha uma autenticidade, ele tinha uma verdade, uma relação filial profunda. É isso que eu quero que ele me ensine. Como é que eu chego ao meu Pai? Me ensina assim, simples e numa confiança incondicional, sabendo que eu estou diante daquele que pode tudo. A gente não tem dimensão, porque quando eu vou rezar, eu tenho que tomar consciência daquilo que sou. Então, quando eu rezo, eu estou diante de Deus. A gente vai rezar, não sabe diante de quem está, não. Como é que eu estou a partir de Deus? Como é que Deus está vendo a minha vida? Cada um de nós recebeu um dom, que é a vida. Como é que eu estou conduzindo esta vida? Como que eu estou conduzindo esse presente que eu ganhei? Que é uma vida que é eterna. Como? Como é que, a partir do olhar dele, vocês já estiverem em oração, já se sentiram olhados por ele? É ficar nu. É a única pessoa que você pode se colocar com a confiança de uma criança. Igual criança. Você chega e fala, o menino chega perto do pai e da mãe e fala: você me dá isso? Ou faz isso? Na confiança. Nunca na dúvida. Na confiança. Então é Jesus que nos ensina. Quanto maior era o problema que Jesus tinha para resolver, mais tempo ele ficava com o Pai. Quando ele tinha que escolher os discípulos, o que ele fez? Passou uma noite em oração. A gente reza 15 minutos e fala: não, reside mais da conta, gente. Chama o povo para rezar o rosário. 4 terços. Que isso? O rosário? Oh. Então 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia, né? Não, é coisa demais. Fica 6 horas na rede social, não vê? Estou implicado com a rede social, não estou implicado. É porque eu vejo tanto desastre nela, né? Assim, ela é útil para muita coisa, mas ela tem sido um desastre, né? O maior desastre que eu vejo é que ela nos rouba de Deus, tira o nosso tempo de rezar. Afinal, não tem tempo de rezar? É claro que não, fica vigiando a vida dos outros o tempo inteiro no Instagram. Não tem tempo de rezar, véio. Não sobra, não tem jeito, não tem milagre, né? Então, o quanto que é importante eu aprender, falar: Jesus, me ajuda. Imagina São Paulo foi um homem místico. Você imagina São Paulo, ele aprendeu a rezar, ele teve 2 grandes momentos na vida dele, né? Um, quando Jesus jogou ele de cima do cavalo e falou: por que você me persegue? Pode imaginar, ele ficou cego. Aí foi batizado. Paulo teve uma caminhada tão profunda em oração, ele tinha tantos momentos de êxtase, né? Que ele foi arrebatado e ele viu o céu. Ele foi levado ao céu. Se vocês lerem, ele vai contar que ele foi ao céu. Ele fala: fiquei sabendo do homem que foi no céu, foi ele mesmo. Ele ficou tão passado que ele continuou falando em terceira pessoa. Mas foi ele foi lá. Mas foi Paulo, ao mesmo tempo que ele foi ao céu, ele foi ferido. Ele tinha um espinho, que se vocês olharem, ele fala com Deus 3 vezes, para livrá-lo daquele sofrimento. Deus livra? Vocês leram Paulo já? Deus não livra. Como Deus não vai nos livrar dos nossos sofrimentos, mas Ele vai nos dar a graça e vai nos dar força para que a gente possa passar pelo que tiver que passar, por todo acontecimento na nossa vida que seja difícil, por qualquer situação mais difícil que seja, a certeza que a gente não passa sozinho, mas passa com Ele, e que a presença dEle transfigura qualquer situação, transforma qualquer situação. Ele põe luz, Ele dá a graça necessária para que a gente tenha a força para vencer aquela dificuldade, aquele momento. Mas se eu não tiver uma vida de oração mais profunda, eu vou dar conta de qual acontecimento da vida? Nenhum. Já tem as coisas mais ou menos previstas e as coisas que eu não estou esperando e que a vida traz. E esse momento é que eu tenho que estar segura nele. Não é igual o cipó, né, gente?
O cipó, que é aquela folhagem que arrasta no chão, para que ela possa ver a luz, ela tem que se enrolar numa árvore para poder ver a luz. Assim somos nós. Para mim ver Deus, eu tenho que me enrolar em Jesus, porque eu vejo Deus, senão eu não vejo. Eu tenho que me agarrar nele. Como? Rezando. Fala, Jesus, me dá graça. É um dom, Senhor, aprender a rezar. Hoje nós vamos pedir a Ele. Nos conceda esse dom da oração. Esse dom de estar de verdade diante do Senhor. De não ter medo de dizer tudo que precisa ser dito. Que eu já falei com vocês, a gente pode reclamar com Deus. Dos 150 salmos, metade deles é de queixa. 50, mais de 75 lá é de queixa. Eu não posso murmurar. Qual que é a diferença? Quando eu murmuro, eu falo dele. Você não pode fazer isso comigo, né? Jesus fez comigo, Deus fez isso comigo, reclama. A gente fala dele. Reclamar, eu falo com ele. Olha que lindo, na confiança de filho, com humildade, chega lá e fala, Pai, está difícil, a cruz está pesada. Então eu falo com o Pai. Então reclamar, eu reclamo com. Murmurar, eu falo dele. A diferença de reclamar e de murmurar. Então eu posso e tenho autoridade, posso como filho reclamar de uma situação, colocar a situação para ele. Mas quando eu estou em oração e que eu ajoelho, ou que eu me inclino, eu tomo consciência que eu sou frágil, que eu sou pecadora, que eu sou necessitada. Eu entendo o meu limite, mas ao mesmo tempo eu sei diante de quem eu estou, aquele que é aquele que pode transformar tudo, porque Ele é Deus e é nosso Pai. Então a oração não é uma coisa fácil, é um dom a receber de Deus, a pedir a Ele. Mesmo que você esteja numa caminhada longa de vida espiritual, a gente sempre precisa pedir a Jesus para nos ensinar a rezar com humildade. Fala, Senhor, eu preciso de aprender a rezar, para que a sua palavra ilumine a minha mente e meu coração, para que eu tenha luz para poder dar conta da caminhada, para que a sua luz ilumine meu caminho. Assim como o sol é para a criação, a sua luz é o meu alimento, é o que me sustenta, né? A oração é o respiro da alma, é quando eu respiro, né? É o que eu sei que eu sou nutrida, é quando eu vou rezar. É porque eu não estou na presença de qualquer pessoa, né? Eu estou diante do meu Pai, de Deus Pai. E rezar, eu não estou rezando para uma ideia, eu estou rezando como uma pessoa. Então sempre que a gente for rezar, a gente se prepara. É um encontro, já falei isso com vocês. Rezar é encontrar. O que você vai fazer agora? Vai encontrar com aquele que manda. Então à medida que a gente vai se encontrando, que a gente vai se namorando, que a gente vai se apaixonando, que a gente vai conhecendo Deus da vida, vai conhecendo tudo que o Senhor fez por cada um de nós, a gente vai aprender que a nossa vida é uma relação mesmo, que eu caminho com Ele todos os dias, que não há nenhum acontecimento da nossa vida que Deus não saiba, que Deus não participa, e que tudo pode ser transformado na oração, e que tudo eu devo colocar em oração, tudo eu devo procurar a aprovação dEle. Mas quando eu confiar, né, porque eu vou obedecer, né? E quando eu entender que Ele é, como diz Teresa de Calcutá, o meu tudo em tudo, quando eu entender que Ele é o amor, que eu sou o maior amor da vida dEle, cada um de nós é o maior amor da vida de Deus, que Ele tem um cuidado com cada um de nós, que Ele só quer o melhor, é claro que eu vou escutá-lo, pois Ele enxerga o que está além da porta, eu só enxergo mais ou menos o degrau. Essa é a diferença. Então eu vou aprender e pedir a Ele a graça. Senhor, me silencia, me dá a graça de silenciar, me dá a graça de estar num ambiente silencioso, me dá a graça de silenciar a minha cabeça e o meu coração, que às vezes eu até fico silenciosa diante de Deus de boca calada, mas a cabeça está a mil, a louca da casa, que eu já falei com vocês da imaginação, o coração está em outra direção e a gente está querendo rezar. É aquela oração vazia, é quando você vai rezar e fala, eu rezo, eu continuo péssima. Você rezou? Não. A oração que não te transforma não é oração, é só petição. Então tá, Senhor, eu preciso disso, meu marido precisa de emprego, o menino precisa disso. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ele falou, uai, acabou. Cadê o encontro? Cadê o diálogo? Virou um monólogo. Então toda a nossa petição eu posso pedir, claro, Ele é seu Pai,
Jesus falou assim: quando você for rezar, não multiplique as palavras como fazem os pagãos, que acham que serão ouvidos pela força das palavras, não é? Vocês fala, porque o seu pai sabe o que você precisa antes que a sua boca abra, ele já sabe. Mas ele permite. Fala: Senhor, apareceu essa proposta, eu queria saber o que o Senhor deseja disso. É para fazer ou para não fazer? Qual o caminho para fazer? E a partir do momento que você fala com ele: então está entregue, o Senhor me orienta, pode deixar entregue que ele vai te mostrar. Ele vai colocar no seu caminho exatamente o que ele quer que você faça, porque você deu a ele essa liberdade. Você fala com ele: Senhor, eu sou sua propriedade, eu te entreguei o papel em branco, a escritura é sua, pode agir do dia que o Senhor quiser, que Deus só vai trabalhar se o terreno for dele, ok? Ele não vai trabalhar no terreno que não pertence. Então, é esse cuidado, né? É essa entrega. Fala, a gente tem que ter essa tranquilidade de dizer a ele: Senhor, apareceu essa proposta. Entrega, silencia, fala com ele, acalma minha cabeça, acalma o meu coração, porque agora eu estou diante daquele que é, daquele que tudo pode. Mesmo que eu não veja nada, a gente não vai ver nada, não vai sentir nada, mas é a confiança, é isso que vai crescer em nós, é a nossa fé que nos sustenta. Aquilo que eu falei, a gente caminha, o nosso caminho é escuro, a maioria das vezes a gente não vê nada, muitas vezes muito preto, mas a grande maioria das vezes na penumbra. Às vezes ele deixa passar um raio de luz assim que fala: ó, iluminou. É esse o caminho. É assim com ele. E à medida que a gente vai rezando, é aquilo que vocês já sabem. Eu só vou comer uma pipoca se o milho passar pelo fogo. Se ele não passar pelo fogo, ele não é transformado. Como é que eu vou sendo transformado à medida que eu for rezando? Quanto mais próxima do Espírito Santo, mais ele poderá trabalhar em mim. Quanto mais Eucaristia, quanto mais sacramentos eu participar, cada vez que eu recebo Jesus, eu falo: tira da minha vida aquilo que não te agrada, mantém na minha vida somente o comportamento que vos pertence, né? Tira os vícios, Senhor, tira as raízes erradas, me deixa enraizada nunca coisa que é realmente meu sustento, que é o Senhor. É isso, vai pedir a Ele, a gente tem que pedir a Jesus. Às vezes a gente acha que está fazendo um caminho certo, Ele fala: ah, não é isso. Mostra, Senhor, revela. Então a situação meio escura, revela, mostra para mim, é verdade isso? Mostra para mim, esse namorado é o certo? Essa mulher que eu estou escolhendo para casar é a certa? Mostra, aconteceu tal coisa, mostra, Senhor, mas tem que ter coragem de pedir, que Ele mostra, mas me ajuda a ver, me ajuda a ver com seus olhos, a partir de você, a partir do Senhor, aquilo que eu falei, como é que nós vamos rezar, né? E peça a Ele humildade, simplicidade, confiança. Senhor, me ajuda a caminhar na confiança, me ajuda a entender que a minha vida é esse mistério de amor, que nós estamos caminhando para viver na quaresma, para poder entrar nesse mistério da redenção, mistério inexplicável de amor, amor louco por nós. Me ajuda a ter compreensão disso, para que eu possa de verdade, né, viver uma vida que vos agrade. Para que a gente possa, que é cristão, ter uma vida de oração, de forma que isso me transfigure, porque o mundo hoje precisa da nossa luz, que não é nossa, é a dele. Me ajuda, transforma minhas atitudes para que as pessoas olhem e saibam que existe algo maior. Me ajuda, Senhor, quando parece que o mundo vai acabar, que o mundo, no meu mundo pessoal, aconteceu uma coisa que mexeu muito comigo, me ajuda a permanecer firme no único que me dá sustentação. Que eu não busque, né, que a gente hoje está voltado para o mundo que nos leva a confiar ou a segurar em coisas que não te dão sustentação. Nosso único sustento chama-se Jesus. Nós precisamos de voltar para os sacramentos, precisamos de confessar, precisamos de Eucaristia, precisamos, é o alimento da alma. Hoje eu falava isso com uma adolescente. É duro ver adolescente tomando tanto remédio antidepressivo, é duro. É muito triste ver uma pessoa apagada na sua frente, é muito triste. Falo, cuidou de tudo até agora, e da alma? Quantos anos tem que não entra numa igreja? Muito tempo. Falei, Jesus, não vai pela internet, viu? Não vai. Ele é presencial, vivo. Ele não vai na fibra ótica, não. O encontro é pessoal. O seu encontro com Ele, sabe quando você vai em festa chique que fala assim, o convite é pessoal, intransferível? É esse. O convite da oração é pessoal, intransferível. É você e Ele. Eucaristia é você e Ele. Como é que você vai ser transformado? Somente com Ele. Então, à medida que a gente vai chegando perto de Deus, quanto mais rezar,
mais você vai ser transformado. Quanto mais distante, mais desfigurado, porque o mundo vai nos desfigurando por causa do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais transfigurado, para revelar de verdade uma essência maior que nós temos. Nós somos muito mais do que a gente possa imaginar. É porque não temos essa dimensão. Quando é que nós vamos descobrir isso? À medida que você permitir Deus na sua vida. Então eu sugiro para você que mesmo correndo muito o dia inteiro, você tem que ter os horários da sua vida de oração pessoal. Não tem jeito de ninguém fazer uma caminhada, e agora nós estamos caminhando na quaresma, de uma transformação sem oração pessoal. Nem grupo não, em grupo é uma coisa. Estou falando você e ele, igual eu falei. Você a partir dele, diante dele, a partir dele, em vista dele. Como é que ele está me vendo? Como é que é tudo a minha vida a partir dele e diante dele? Não tem jeito de esconder nada, porque ele sabe tudo. Ter coragem de se desnudar, como disse a semana passada, eu falei com vocês de Joel. Rasga a roupa, rasga o coração e não a roupa, e se apresenta diante dele e fala: eu sou sua filha, eu sou o seu filho, eu sei que sou amado, criado, mas eu quero aprender a rezar. Eu quero ter uma comunhão profunda. Eu quero de verdade viver minha vida nessa comunhão. Eu quero apenas aprender a olhar para o Senhor. Eu quero apenas estar de joelho diante do Senhor, diante de uma cruz, diante do sacrário. E eu quero estar e aprender a silenciar e te ouvir, para que eu seja realimentada, reabastecida e sair de lá com a decisão pronta. Se eu vou rezar e sair de lá mais tumultuada do que eu entrei, você rezou para a pessoa errada. Porque a marca de Deus é paz. Tudo que tumultuar o seu coração não pertence a Deus. Como é que eu sei que eu entreguei uma coisa para Deus? Porque eu estou em paz. Jesus sabe a situação, está difícil, eu não sei como é que eu resolvo. Que bom que a gente não sabe, né? É a hora que a gente entrega para quem sabe, né? Fala, então está entregue. Entregou, está entregue. A partir dali aquela situação não me pertence mais, e ele vai tomar aquilo que ele sabe que é perfeito. Não é fácil. Não é fácil. Eu já falava isso com um casal. Vocês ficaram decepcionados, vocês vieram de longe para a cirurgia do filho de vocês, achando que ia fazer uma coisa e foi possível fazer outra. Já pensaram em agradecer? Porque só Deus sabe por quê. Porque se ele tivesse feito a outra cirurgia, nesse momento ele não daria conta, ele morreria. Mas para frente, quando ele tiver 1 ano, ele dará conta da cirurgia e vai ficar curado. Já pensaram sobre esse olhar? Então a nossa oração, ela pode ter a petição: eu apresento ao Pai, aquele que é capaz de resolver todos os meus desejos. Eu falo com ele, mas eu termino louvando, agradecendo, falando obrigado. Obrigado porque ele é meu Pai, que o Senhor me fez, que eu posso confiar. Eu sei que o Senhor fará o melhor na minha vida. Não sei se vocês têm vivido isso. Não sei se vocês já descobriram isso. E se vocês ainda não viveram isso, eu queria convidar vocês a fazer essa experiência de como que Deus é bom. E Deus é bom o tempo inteiro. Porque Deus não é de humor, né, gente? Deus é amor. Quem muda de humor é a gente. Cada dia você está de um lado, né? Às vezes no mesmo dia você muda várias vezes de humor. Deus não muda. Quem já namorou, convive com pessoas que estão tratando e que tem aquela labilidade emocional, uma hora é muito de muita euforia, outra hora mais deprimido, o quanto é difícil. Porque você vive uma labilidade com a pessoa, né? Até o tratamento fazer o efeito que a gente gostaria, exige muito de todo mundo que está perto, porque uma hora é muita euforia, outra hora é muita tristeza. Então, Deus não tem essas alterações, não. Deus continua nos amando. Lembrem sempre, o amor de Deus é gratuito, é único, é eterno. É eterno. E o amor de Deus é ação. Então, nós só estamos aqui porque Ele age. Nós só existimos, vivemos e agimos em Deus. Nós é que temos ilusão. Tudo é com Ele, tudo é nele, por Ele. Então, quando a gente for pedir a Deus, pedir a Jesus essa graça hoje, né? É a graça do silêncio, ou graça difícil. Silenciar para ouvir, de verdade, uma voz que acalma meu coração. Né? Ter confiança naquele que acalma as minhas tempestades, né? Que levanta a mão e diz: quieto, sou eu, não tenhais medo. Né? Quando a gente vive um momento difícil, duro na vida, os problemas da vida,
que bate na porta de todos nós, mas que a gente continua segurando nele e fala: pô, é por sua causa que eu estou de pé, é no Senhor que eu estou centrado e que o Senhor me sustenta. Eu já passei situações que eu falava com ele: se o Senhor der um passo para trás, eu caio, porque eu estou encostada no seu peito. Fica firme, não brinca, brinca comigo, Jesus. Se o Senhor der um passo para trás, eu caio. Então, ter essa confiança, mas à medida que a gente for, né, caminhando um dia de cada vez, não queira dar um salto na vida espiritual. A gente vive um dia de cada vez, mas não podemos ficar parados no parque de estacionamento espiritual, porque ele não existe. Nós temos que querer conhecer, temos que querer estudar a palavra. Eu tenho que meditar, eu tenho que meditar tudo que Deus já fez na minha vida, de tanta coisa que Ele já me libertou, já me livrou. De quantas coisas Deus hoje te livrou? De quantas coisas o Senhor, naquele momento, você achou que era ruim e não era. Naquele momento Deus te educava, né? Que é tão difícil, né? E uma pessoa me perguntou, quando eu fiz uma live com o padre sobre sofrimento, eu disse: o sofrimento Deus nos educa, mas não o sofrimento que é normal na vida, não estou falando. Aí perguntou: mas e como é que fala então sobre o estupro, quando uma criança é estuprada, ou quando a pessoa se toma outra coisa? Isso não é o sofrimento que Deus envia, isso é resultado do pecado nosso. Nós temos o livre-arbítrio, né? Mas do sofrimento que eu estava falando, que às vezes vem coisa na nossa vida, por exemplo, quando você tem um menino, igual os adolescentes, eu falo com eles: por que eu regulo a rede social de vocês, o tempo de tela? Porque eu sei que vocês ainda não têm filtro para um tanto de coisa, né? Então a gente tem que ajudá-los, a protegê-los. Por que a gente está fazendo isso? Nesse momento vocês querem me matar. É por amor. Então quando Deus muitas vezes faz alguma coisa, você pede Ele uma coisa e fala não. Você fala: mas por que você está fazendo isso comigo? Você não é meu pai? É que você faz isso? Ele olha, igual a gente olha para os meninos que ficam com raiva. E no momento, aquele momento, o não dele é uma proteção, que depois a gente vai conseguir compreender, né? Guardem isso. Nós estamos sendo preparados para voltar para casa. Nós estamos sendo preparados. É a nossa alma que aqui hoje nós estamos sentados para conversar, que está sendo trabalhada. Não é o nosso corpo, não. Trabalhar a alma não é fácil. Trabalhar tanta coisa dentro de nós, tanta autossuficiência, tanta vaidade, tanto orgulho, né? Quanta coisa Deus vai trabalhando em nós, até aquilo que João Batista falava, aquilo a semana passada eu falei com vocês, é o primeiro mandamento com o primeiro bem-aventurança. Então eu preciso que eu diminua para que Ele cresça em mim, até Deus ser tudo em mim. O trabalho do nosso ego com Deus é uma luta, porque nós paramos nos 3 anos de idade. Eu bato o pé e falo: eu quero. Mas eu quero pegar a faca. Se você pegar a faca, você tem 3 anos de idade, você vai cortar, não vou deixar. E sapateia e chora e fica com raiva. E nós somos assim diante de Deus. Mas eu quero, Senhor. Por que o Senhor não me deu isso? Eu estou com raiva do Senhor. Aliás, eu nem sei se eu tenho mais fé, que na verdade não tinha ainda, né? Não tinha fé ainda, né? Se por tão pouco balançou, porque ainda não conhecia nada do Senhor, nosso Deus, né? Então, rezar, esse dom que nós vamos pedir ao Senhor, me coloca na sua escola de oração, Jesus. Assim como o Senhor ensinou os discípulos a rezar, eu quero aprender a mergulhar na oração, e com o Senhor a gente chegar até o Pai, me levar até o Pai. Eu quero mergulhar, eu quero ter uma vida mais profunda, Senhor. Eu quero sair dessa vida rasa e de superfície que a gente tem vivido no mundo. Eu quero mergulhar no sentido da minha existência. Eu quero dar um sentido maior na minha vida, que é nascer e saber que nasci e vivi para somente vos amar e servir, mas que isso seja verdadeiro em mim, e que eu carregue em mim essa alegria, que é a marca da sua assinatura em mim. É isso, essa alegria de saber que eu tenho um Pai que eu posso me descansar, um Pai que eu posso confiar, o Pai que eu posso obedecer, que não vai me trazer em nada de ruim, mas que só quer o bem da minha alma, mesmo que naquele momento seja sofrido, seja doído. Mas desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Só seremos sozinhos se quisermos. É só falar: Jesus, vai falar: estou aqui. Não estou vendo, a gente não vê mesmo, não, ainda não morreu, está aqui, né? Não consigo ver, mas sente a presença, não é? A gente sabe o lugar que Ele está, né? Convide a Ele, fala: Jesus, essa casa que sou eu quero que o Senhor pertença, quero que seja sua. Entra, limpa, faz a faxina, me ajuda
Me ajuda a silenciar. O mundo está muito barulhento, mas eu também estou muito barulhenta. Então, para a primeira pessoa que a gente fala, né, para a gente, quando eu falo aqui, qual que é a primeira pessoa que é evangelizada? Sou eu. Qual que é o ouvido mais perto da minha boca? O meu. Não é assim? Então, quando eu falo para vocês, a primeira pessoa que aprende sou eu, né? Então, primeiro a gente evangeliza a gente. Fala, me acalma, me silencia, me ajuda a estar diante daquele que é, né? Então, aprender a rezar, vamos pedir a Ele. Isso é o grande, fala, Jesus, o que eu tenho que aprender com tudo isso que a gente leu em Lucas? As duas grandes coisas da minha caminhada: ouvir, obedecer a Deus. Mas está difícil. A obediência vai te abrir todas as portas. E me dá a graça, Senhor, de rezar, o dom da oração. Isso é um dom para ser acolhido, porque é Ele que vai nos dar. Rezar é difícil, é um aprendizado de uma vida. Não é simples como a gente pensa, mas é Ele, tenho certeza que Ele vai conceder isso a cada um de nós, porque quem deseja maior intimidade conosco é Ele. Então Jesus quer que as nossas orações sejam cada vez mais profundas e cada vez mais íntimas, né? Ele quer nos levar para muito longe. Jesus quer dar para cada um de nós muitas experiências místicas, quem sabe? Quantos êxtases Ele quer proporcionar, quantas coisas Ele quer nos levar a conhecer, a saber. Mas precisamos de um começo. O começo quem dá é Deus, o passo é dele. A nossa resposta é o outro passo, é de falar, eu quero esse dom que Deus tem a mão assim para derramar, né? Mas talvez vocês não pensassem que rezar é um dom que Deus concede. Sem Ele, a nossa oração é rasa, é vazia, o coração fica vazio, fica árido, né? Nos momentos áridos a gente precisa de Deus forte. Então, pedir a Ele, falar, Senhor, por que minha oração parece que não tem efeito? Por que a oração não me transforma? Devo estar rezando errado, né? Não devo estar sabendo me colocar diante dele, entendendo que eu sou nada, Ele pode tudo, né? Que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas nunca esquecer, gente, na hora que forem rezar, partam de um começo. Cada um de nós é fruto da liberdade de Deus. Ele nos escolheu. A gente poderia não existir, mas Ele nos quis. Guardem isso. Só isso nos cura. Eu só existo porque Ele me quis. Ele teve a liberdade de fazer ou não, mas Ele sonhou com cada um de nós. E não há nenhuma vida sem sentido. Deus tem um propósito para cada um. Então, seja qual for a situação que você está vivendo, seja de alegria ou de sofrimento, ou de ansiedade ou de preocupação, não se preocupe com nada. Olha as aves do céu, olha os lírios. Jesus não mandou olhar para ninguém famoso nem rico, mandou olhar para as aves do céu, para os lírios do campo. Nós temos uma vida, não é subsistência. Seja o que for hoje a dor, agora quando eles forem cantar para vocês vão fazer uma entrega dessa. Feche seus olhos, fala, Jesus, me ajuda a rezar, me dá o dom, eu quero me entregar, eu quero me abandonar e quero que essa oração me transforme. Eu quero estar transformada, transfigurada cada vez que eu rezar. Imagina Moisés, quando desceu do monte, ele brilhava tanto que teve que colocar um pano, porque o brilho, o pessoal não conseguiu olhar para Moisés. A gente vai e reza e continua opaca, né? Não pode, gente, tem que fazer uma coisinha, né? Pedir a Ele, um dom, falar, Senhor, me ajuda.